No versículo 30 de Efésios 4. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha só. Não entristeçais o Espírito de Deus. Olha que interessante. O Espírito Santo tem sentimento. Ele pode ser entristecido. A gente pode entristecer o Espírito Santo. A palavra entristecido significa murcho, penalizado, sem vigor, sem vício, sem brilho. Isso significa que quando entristecemos o Espírito Santo, a gente fica murcho, a gente fica sem vigor, a gente fica sem brilho, a gente fica sem força. E vamos ver aqui o que a gente faz que pode entristecer o Espírito Santo. O apóstolo Paulo aqui está ensinando os efésios a se manter na fé, a se manter na presença de Deus. É uma palavra muito simples, mas que se praticada, ela muda a nossa vida, assim como toda a palavra de Deus. Diz assim, no 31, longe de vós toda amargura. Vamos parar aí. O que é amargura no dicionário? A palavra amargura, aflição, angústia e tristeza prolongada no coração. Isso quer dizer que quando ficamos tristes por muito tempo, afligidos e angustiados, estamos amargurados. E a amargura entristece o Espírito Santo. Por que entristece o Espírito Santo? Porque quando estamos angustiados por alguma coisa, não estamos confiando no favor de Deus. A angústia, ela só vem pela falta de confiança de que Deus irá agir, de que Deus irá fazer na nossa vida. E essa angústia no coração, sabe, aquele aperto, aquela tristeza por alguma coisa que não se resolve, isso vira amargura. E aí, como é que a pessoa amargurada ela fica? Ela fica amarga, ela fica com todas as pessoas ao redor dela, nada tá bom, tudo tá azedo. Ela pode não estar com problema nenhum, às vezes alguém olha e diz assim, poxa, mas fulano não tem problema, por que vive amargurado desse jeito? A cara tá sempre feia, se você cumprimenta a pessoa não te responde, se te responde é com grosseria. Por quê? Porque a aflição e a angústia passa a fazer parte do comportamento, do caráter daquela pessoa. E tudo por falta de confiança. Porque a angústia ela vem quando a gente olha só para os fatos. Se você olhar o cenário inteiro, você vai conseguir ver que Deus já te deu muito livramento, que Deus já agiu muito na sua vida, que Deus já fez muita coisa na sua vida. Só que a angústia faz a gente focar só no que está acontecendo no momento. E aí o coração vai ficando amargo e vai entristecendo o Espírito Santo. E quando a gente entristece alguém, o que a gente faz? Quando você está triste com alguém, você fica perto dessa pessoa? Responde, gente. Quando você está triste com alguém, você fica perto dessa pessoa, você conversa com ela? Não. Quando a gente está triste com alguém, a gente quer evitar a pessoa. Olha como é que é sério isso. Quando entristecemos o Espírito Santo ele não sai, somos nós que nos afastamos, ele permanece. Não é ele que se afasta, somos nós que vamos nos afastando. Então, quando a gente vai mantendo a amargura dentro do nosso coração, a gente vai entristecendo o Espírito Santo e a gente vai se afastando. A gente vai tomando distância dele. A gente vai ficando longe dele. A gente vai evitando a ação dele na nossa vida por causa da amargura. O Espírito Santo, a gente já leu sobre os frutos, ele é alegria, ele é bondade, ele é paciência. Então, uma pessoa que está vivendo
em amargura, ela está se afastando do Espírito Santo, porque ela está entristecendo ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. A angústia só vai ficar no seu coração, a excessiva preocupação, até você entrar na presença de Deus e falar com o Espírito Santo. E falar com ele como você está se sentindo, porque aí o Espírito Santo remove aquele sentimento, aquela angústia, aquela amargura, ela sai. E aí você começa a ouvir a voz de Deus, você começa a entender que a situação não determina a sua vida. Que a situação que a gente às vezes vive num momento não determina todo o cenário da nossa vida, toda a nossa vida. É igual um livro que a gente lê, tem vários capítulos. Existem capítulos difíceis, mas não é o fim da história. E a angústia no coração rouba a intercessão do Espírito Santo, porque a gente vai se afastando dele. Continuando, diz assim: longe de vós toda amargura, longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritarias. Vamos parar aqui. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Gritaria e ira afasta, entristece o Espírito Santo. É a Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Sabe o que é interessante nessa palavra? Eu estava lendo. E Deus estava falando no meu coração. A gente só grita com quem a gente ama. Você grita com estranho? Estranho você trata bem, sim ou não? Hã? Geralmente o estranho a gente trata bem, a gente, se estiver meio bravo, a gente dá um sorrisinho assim para disfarçar. E a gente vai gritar com quem? Com quem a gente ama. A gente grita com quem a gente ama. Então, a Bíblia está dizendo, longe de vós toda ira e gritarias. Deus não quer a gente gritando com o marido, com a esposa, com os filhos. Às vezes você fala assim, mas eu não aguento. Dá para aguentar sim. Eu tenho 2 lá em casa. Vou te falar, não é fácil não, mas dá sim. Porque, olha para você ver como é que você é forte. A gritaria entristece o Espírito Santo. Então você percebe que o Espírito Santo não vai habitar num lugar que tem gritaria. Você começou a gritar, você botou o Espírito Santo para correr. Você começou a gritar, o Espírito Santo você começa a se afastar do Espírito Santo. Por quê? Como eu li no início, o entristecer o Espírito Santo, a palavra entristecer quer dizer murchar. Olha só como é que é isso. Quando a gente entristece o Espírito Santo, a gente murcha. A gente fica murcho, a gente fica sem alegria, sem vício, sem força. Isso aqui é uma palavra simples, mas se praticada, muda a nossa vida. Olha só, longe de vós toda ira e gritaria. Se a Bíblia está dizendo para a gente que não pode ficar irado e nem gritar, é porque Deus já sabia que a gente ia ter momentos na nossa vida que você ia querer gritar com o marido, gritar com a esposa, gritar com os filhos. E o conselho do Espírito Santo é que a gritaria vai fazer com que ele se entristeça e vai fazer com que a gente se afaste dele. Então, se hoje o Espírito Santo fala com você nessa noite sobre isso, porque quando temos o Espírito Santo, temos domínio sobre a ira, temos domínio sobre os gritos, não é? Só que às vezes a gente vai, eu vou falar disso mais pra frente, a gente vai permitindo, a gente vai achando que é normal, e aí a gente vai entristecendo cada vez mais o Espírito Santo, e aí aquele sentimento de tristeza começa a visitar o nosso coração, aquela angústia, aquele aperto. E aí você pensa assim, poxa vida, se eu tenho a presença de Deus, por que eu sinto isso? Por que às vezes eu fico tão angustiada, tão triste? Porque quando a gente entristece o Espírito Santo, a gente vai se afastando dele. E talvez o único problema na nossa vida, talvez você está fazendo tudo certo, mas algumas atitudes têm entristecido o Espírito Santo. E esse entristecimento do Espírito Santo faz com que a gente fique murcho, fique vazio, fique triste.
Olha como é que isso é interessante. Ele é uma pessoa, ele se entristece com as suas atitudes. Ele se entristece quando a gente grita com alguém. Ele se entristece quando a gente ira com alguém. Ele se entristece quando você fica amargurado, preocupado, vivendo um problema e dormindo pensando no problema, porque a angústia afasta ele. Olha, vamos continuar. Ele diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira. O que a palavra ira quer dizer? A palavra ira quer dizer intenso sentimento de raiva, de rancor, dirigido a uma ou mais pessoas, em função de alguma situação momentânea. Em função de alguma situação momentânea. Então a ira é aquela pessoa que está vivendo um problema e ela fica irada com todo mundo por causa do que ela está vivendo. Então, aquilo que eu falei no início, ela só anda irada, ela só anda revoltada, ela só anda com raiva. Se você cumprimentar ela, você perguntar se ela está bem, ela te pergunta por que você está perguntando. Sabe aquela pessoa que você pergunta se ela está bem, ela já te responde? Ou então, às vezes, não responde, mas a vontade que ela tem é de falar aquilo. Ela anda o tempo todo irada. Irada, existe no coração dela uma ira. Por quê? Porque ela está vivendo uma situação, ela não está conseguindo resolver o problema, e aí ela fica irada com todo mundo. Ela fica irada com todos. Quem conhece alguém assim? Pessoa que desconta a raiva dela nos outros. Isso aqui, quando nós, que somos cristãos, começamos a andar sempre irados, é como se um botãozinho, uma luzinha acendesse e dissesse assim: não é normal. É normal para quem está lá fora, para quem está no mundo, não para a gente. Se a ira está fazendo parte do seu dia a dia, se a amargura está fazendo parte do seu dia a dia, se a gritaria está fazendo parte do seu dia a dia, tem uma luzinha piscando hoje, o Espírito Santo está falando com você que não é normal. A gente precisa voltar, a gente precisa olhar a nossa situação e pensar: poxa vida, eu não quero entristecer o Espírito Santo. Eu não quero me afastar do Espírito Santo por causa da amargura, da ira, da gritaria, da falta de paciência. Continuando, diz assim: e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Olha só, o que é blasfêmias? Blasfêmias é quando a pessoa ela reclama de Deus, ela murmura de Deus. Poxa, por que Deus não me responde? Por que Deus não me atende? Deus não está me vendo. E blasfêmia também é quando você fala mal de outra pessoa. Você fica falando mal de outra pessoa, seja ela quem for. Olha só, falar de outra pessoa entristece o Espírito Santo. Falar mal de outra pessoa entristece o Espírito Santo. E mais uma vez, entristecendo o Espírito Santo, nós vamos nos afastando dele e logo vamos ter sentimentos, como eu falei no início. Vamos ficar afligidos, angustiados, tristes por conta desse afastamento do Espírito Santo. Aí diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, bons. Benigno é ser bom com quem é ruim. Lembra que eu falei aqui que a palavra benignidade significa fazer o bem a quem te faz o mal? Ser benigno é você fazer o bem para quem te faz o mal. Está valendo, é a palavra de Deus. Hoje em dia a gente está vivendo num mundo que o certo está virando errado. Então, às vezes, a pessoa acontece alguma coisa com você lá no seu trabalho, acontece alguma coisa na sua casa, você já quer logo responder, você já quer logo fazer a pessoa pagar pelo que ela fez. Mas o que a Bíblia fala é que para que a gente não entristeça o Espírito Santo, a gente tem que ser bom para quem está sendo ruim com a gente. E olha só, isso vai trazer alegria para o seu coração. Olha como é que as coisas de Deus é ao contrário, né? Vai trazer paz. Vai trazer alegria, vai trazer brilho para a sua vida fazer isso. Continuando, diz assim: compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa frase é muito interessante. Perdoando-vos uns aos outros. Primeiro você perdoa, depois Deus te perdoa.
Isso quer dizer, se existe algo no seu coração que você não perdoou e você ora pedindo a Deus para te perdoar, você não recebe o perdão de Deus. Você ora pedindo a Deus, Senhor, me perdoa, mas se você não perdoar primeiro, Deus ele não te perdoa. Você não tem os seus pecados perdoados. E o que a Bíblia fala sobre o pecado? Que eles fazem separação entre a gente e Deus. Logo, se você não perdoa, se você não libera no seu coração quem te ofende, imediatamente, as suas orações vão ficar sendo barradas. E isso não é para incrédulo, isso é para crente, que a palavra de Deus está dizendo. Por quê? Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, se você não perdoa, Deus não te perdoa. Logo, quando você ora, o que Deus vê não é o sangue de Jesus em você. É o pecado, porque você não perdoou. Quem está entendendo? Então, o perdão é algo necessário, é algo que a gente tem que exercitar. E a gente tem muita mania de ser assim, ó, não sei vocês. Eu só vou pedir, eu só desculpo fulano se ele me pedir perdão. Eu só perdoo se ele vier, porque ele que errou, não foi eu que errei. Você sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia diz assim, eu não me lembro o texto agora. Que quando, ó, você vê, Deus já sabia que a gente agiria assim. Ele fala assim, se alguém tem alguma coisa contra você, quer dizer, não é você que tem, é a pessoa que tem contra você. Vai lá e faz as pazes com essa pessoa, depois vem e faz a oferta a Deus. Isso quer dizer, não é porque a pessoa te ofendeu que ela tem que te pedir perdão, você tem que estar em paz com ela. Porque de outra forma, a gente está entristecendo o Espírito Santo. A gente está entristecendo a pessoa do Espírito Santo que habita na nossa vida. Aí continuando diz assim, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Eu não li o título, mas fala aqui exortações à santidade. Então, olha só, é impossível se santificar entristecendo o Espírito Santo. Se hoje você está aqui e apela para a sua consciência e diz assim, eu tenho andado amargurado por causa de alguma situação. Eu tenho andado irado por causa de alguma situação. Eu estou com raiva do fulano, porque o fulano me magoou, me entristeceu. E geralmente quem magoa, entristece, quem pesa o seu coração é quem está perto de você. É as pessoas mais próximas, porque você tem mais convivência. Você não vai se entristecer com alguém que você vê uma vez na semana. Você vai se entristecer com quem está todo dia com você. E essa tristeza guardada vai entristecer o Espírito Santo, vai impedir a ação do Espírito Santo na nossa vida. Abra sua Bíblia agora em 1 Timóteo 1,18, que eu quero falar uma coisa aqui para completar isso aqui. Aí eu quero que você reflita da seguinte maneira hoje. Quando você entristece alguém, para pensar, vamos trazer para a vida prática isso. Quando você está triste com alguém, que você não quer essa pessoa por perto, como é que fica seu coração? Você fica em paz? Você fica pesado? A gente fica triste, a gente chora, não é? Agora imagine o Espírito Santo triste com a gente. Se a gente é capaz de entristecer o Espírito Santo ficar triste com as nossas atitudes. Imagine o que é entristecer o coração de Deus. Se a gente que é ser humano e a gente fica triste com alguém, e aí às vezes para fazer as pazes com a pessoa é mais difícil, imagina o Espírito Santo. Aí, hoje é ira, amanhã é gritaria, no outro dia não perdoa, no outro dia fala mal do irmão, fala mal de outra pessoa. Quando você vê, você está distante.
e você nem se deu conta que se distanciou do Espírito Santo. Você nem se deu conta. Você só percebe que você está diferente. Que você não tem mais aquela paz no seu coração, aquela tranquilidade no seu coração. Mas é o dia a dia que vai nos afastando, é o dia a dia que vai entristecendo. É o dia a dia que vai fazendo o Espírito Santo se entristecer. Logo, o Espírito Santo triste, como é que ele vai interceder por nós? Como é que ele vai interceder por você? Quando você está decepcionado com alguém, qual o sentimento que você tem no seu coração? Imagina aí, você se decepciona com aquela pessoa, você está triste com aquela pessoa, você não se aproxima dela. A mesma coisa é quando a gente vai entristecendo o Espírito Santo, a gente vai só se afastando, se afastando, se afastando. Daí um pouco você está dentro da igreja, mas é igual a gente está agindo como alguém do mundo, como alguém sem Deus. Aí você grita lá dentro da sua casa, a sua vizinha fala, essa mulher não é crente. Olha os gritos que ela dá. Aí ela para ouvir e fala assim, mas ela não é crente, ela não vai na igreja. Olha a gritaria. E às vezes a pessoa não é nem da igreja e não fica gritando dentro de casa. Isso é uma reflexão para a nossa vida hoje. Olha só o que diz aqui em 1 Timóteo 1:18. O bom combate, este é o dever que te encarrega, filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé, a gente vai ler até aqui. E boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O que leva alguém a naufragar na fé? Não ter boa consciência. O que é a nossa consciência? A nossa consciência é como um promotor de justiça. Ela nos acusa e nos defende. O que acontece com a pessoa que rejeita a boa consciência? É o que eu estou falando aqui hoje sobre essas atitudes. A pessoa vai rejeitando que ela precisa melhorar. Ela vai se acostumando a agir daquela maneira. Ela vai se acostumando. Hoje ela conta uma mentirinha pequenininha. Amanhã ela grita. No outro dia ela fala mal do outro. E aí ela vai se acostumando com aquilo. O que a Bíblia fala sobre quem naufragou na fé? Rejeitou a boa consciência. As atitudes erradas vai fazendo parte da vida de uma maneira que daqui a pouco a pessoa nem se arrepende mais. Ela já começa a achar que é normal agir assim. E aí o que acontece com isso? Se a gente permanece assim, a gente naufraga na nossa fé. Porque a nossa consciência é aquilo que quando você vai fazer alguma coisa, quando você vai falar alguma coisa, ela te fala, não faz isso. Não fala isso. Só que ela fala bem baixinho. Aí às vezes a gente vai no impulso. Mas ela fala, não fala isso. Não faz isso. E essa boa consciência, quando você começa a rejeitar o que ela te fala, para não fazer, você vai e faz. Aí a sua consciência fala com você, você não está agindo bem com a sua esposa. Você não está tratando bem o seu marido. Você não pode agir assim com os seus filhos. Você não pode agir assim com a sua mãe. Mas você continua agindo. Você vai só rejeitando os conselhos da sua consciência. Chega uma hora que a sua consciência passa a não ser mais boa, ela é uma má consciência. Você já se acostumou em agir daquela maneira. Então você não se arrepende daquilo, você não procura mudar mais. Por isso que às vezes a gente vê pessoas que uma hora serviram a Deus e você pensa assim, poxa, como que a pessoa tem coragem de fazer tal coisa? A consciência boa da pessoa acabou, ficou aquela má consciência. Aí sabe o que acontece? Às vezes tem jovens que têm vergonha de dizer que é de Jesus e outros têm prazer de fumar maconha na frente de todo mundo. Por quê? Porque a consciência má faz a pessoa achar que aquilo que é o certo, que fumar maconha na frente dos outros não é feio. E aí a pessoa que é de Deus não tem esse posicionamento. Então a pessoa passa a ter vergonha de assumir que ela é de Jesus e achar bonito aquilo que é errado, achar normal aquilo que desagrada a Deus.
A gente vê hoje acontecer muito isso, porque a gente vê na rua muitos jovens fumando maconha, eles não têm vergonha. E às vezes a pessoa se converte e tem vergonha de falar que é de Jesus. Ela é convertida, mas é tipo um agente secreto, ninguém sabe. Ninguém sabe que ela é cristã. Aí a gente vai rejeitando aquilo que a nossa boa consciência vai nos dizendo. Aí chega um ponto que a consciência fica assim, ó, sabe quando está fazendo muito frio? Você tem os dedos nas suas mãos, mas às vezes está tão frio que você não sente eles. Você vai perdendo a sensibilidade na sua consciência. Você tem, mas não está sentindo direito. Quem está entendendo? Você não está sentindo mais, está ali. Sabe quando esfria muito e aí você não sente a mão, você não sente os dedos? A consciência é a mesma coisa. Ela está ali, mas você não é mais sensível àquilo que ela diz. Você não é mais sensível à boa consciência. E é isso que vai fazendo a gente entristecer o Espírito Santo. É isso que vai fazer a gente naufragar na fé. Porque o que é consciência? É o sentido que o ser humano possui do que é certo e do que é errado.